Olá, amigos, amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos falar neste vídeo sobre dois jogos importantes deste sábado de Campeonato Brasileiro. Dois jogos que são importantíssimos para as pretensões dessas quatro equipes no Campeonato Brasileiro. Um deles será o duelo entre Fortaleza e Fluminense no Castelão, e o outro vai ser o jogo entre o Corinthians e o Inter de Eduardo Cudê na Arena Neoquímica aqui em São Paulo. Bom, esses jogos realmente podem mudar bastante ali o cenário da tabela, né, do Campeonato Brasileiro, porque o Inter está na ponta do campeonato, muita gente torcendo para que o Inter, né, se dê mal, e por outro lado o Corinthians está próximo da zona do rebaixamento e precisa reagir, porque apesar de todos os problemas que o Timão tem no atual momento, o Corinthians não tem elenco para ficar perto do Z4. O Corinthians precisa reagir na competição, e acho que pode reagir nessa competição, porque tem condição para isso. Vamos então situar primeiro nesse jogo aí do Fortaleza, que, a meu ver, pode ser mais um jogaço. Nós temos aí o Fluminense, que está a 7 partidas sem perder. O Fortaleza vai ter dificuldade com esse Fluminense, que está a 7 partidas sem perder, e dessas 7 partidas, 4 são vitórias, 4 delas são vitórias do Flu, 3 são empates. Isso acontece porque o Odaí, ele acaba fixando ali o esquema de 4-2-3-1 como o esquema principal. Ele percebe que este é o esquema ideal para que esse Flu consiga jogar bola, e de fato é o que acontece. A última derrota para o Fluminense foi justamente contra o Atlético Goianiense, quando o Odaí fizeram uma modificação no esquema. Antes disso, ele tinha jogado contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil e tinha praticado inclusive o esquema 4-2-3-1 com o Hudson e o Dodge ali à frente da primeira linha. E a equipe tinha conseguido uma vitória, vencer por 1-0 o Atlético Goianiense naquela ocasião. E depois disso ele muda o esquema, ele muda o esquema, ele começa a inventar, né? E aí acaba não funcionando muito bem. Lembrando que um pouco antes, inclusive, desse jogo pela Copa do Brasil, o Fluminense jogara contra o Flamengo, e ele também fizeram ali algumas modificações, mudaram o esquema, jogou sem esse tradicional 4-2-3-1 e se deu mal. Curiosamente, um jogo anterior, né, desse jogo contra o Flamengo, que fora contra o Corinthians, o Fluminense conseguira se dar muito bem e jogando com 4-2-3-1. Então é complicado pensar por que ele demorou tanto para entender que esse time do Fluminense, pelo tipo de jogo que pratica, precisa mesmo jogar com a proteção ali à frente da primeira linha, jogadores interessantes, e com esses jogadores atuando pelo lado de campo com muita velocidade. Então essa linha, esses dois jogadores abertos pela linha de 3, são jogadores de muita velocidade, que são os jogadores ideais, né, o tipo de jogador ideal para puxar esse contragolpe do Fluminense. A forma como joga o Fluminense, Odaí é um técnico que gosta de praticar o jogo mais defensivo, então precisa sobretudo do contragolpe para conseguir obter os bons resultados. Então, para esse tipo de jogo funcionar, precisa sim de jogadores abertos e que tenham velocidade, que tenham dribles, que consigam fazer a diferença pelo lado do campo. Então, depois desse jogo aí contra o Atlético Goianiense, em que venceu por 1-0, ele resolveu dar uma inventada, aí não se dá bem contra o Sport, perde do Sport, depois perde do próprio Atlético Goianiense, no caso pelo Campeonato Brasileiro, por 3-1, e aí ele entende que precisa fixar mesmo 4-2-3-1 com o Dodge e o Hudson ali atuando na frente da primeira linha e liberando um pouco mais os jogadores pelo lado do campo. Para esse esquema funcionar, tem funcionado muito bem com o Nenê centralizado, e quando o Nenê não joga, o Fluminense perde muito com a ausência desse jogador. Curiosamente, quando a gente percebe, quando a gente vê esse Fortaleza nos jogos, a gente percebe que a equipe tem muita necessidade hoje do trabalho que o Nenê pratica ali no meio de campo, de forma que quando ele não joga fica muito complicado para que as coisas aconteçam nessa equipe do Flu. E o Nenê não vai jogar contra o Fortaleza, ele é desfalque, não irá a campo no Castelão, e também o Fred não vai jogar. Das vezes em que o Odaí fez modificação no esquema, tentou modificar com dois jogadores ali na frente, né, o 4-4-2, não funcionou. Esse 4-4-2, inclusive com o Losango, que foi justamente o que ele fez contra o Flamengo e não conseguiu se dar bem. Ele jogou ali com o Silva, né, e com outro jogador, e aí acho que o Luiz Henrique, né, com o Henrique e o Silva, e não funcionou. Ele parece ter dificuldades para
apostar em um único centroavante quando a equipe joga sem o Fred. E tem o garoto Luiz Henrique, que é muito bom. Tem o Felipe Cardoso, que eu não sei porquê, poderia merecer um pouco mais de chance, poderia merecer um pouco mais de confiança do técnico, o Felipe Cardoso. Ele poderia perfeitamente jogar com um desses jogadores agora, para esse jogo, como o Fred não joga, é provável que ele coloque o Henrique. O Marcos Paulo também, no caso, o Marcos Paulo seria um jogador improvisado no setor, porque ele não é propriamente um centroavante. Não teria problema, continuaria vendo ali um jogo muito rápido ali na frente, tudo bem. Ele poderia, inclusive, improvisar, colocar um falso 9 ali com o Araújo, né? O Pacheco não deve ir para o jogo, né? Mas o Araújo vai para o jogo. O Araújo já jogou de falso 9 com o Odair Hellmann. Então, esse Fluminense é um time interessante que vai a jogar contra o Fortaleza, sobretudo pelo lado do campo. Agora, tem esse problema da ausência do Nenê, até porque quem vai entrar no lugar dele é o Ganso, e o Ganso não tem tido um bom rendimento. O Ganso não dá para a equipe do Fluminense a mesma condição, né, a mesma criação de jogo que o Nenê costuma oferecer. Muito longe disso, inclusive. O Ganso é um jogador que se entrega muito facilmente hoje à marcação, e acho que o Flu perde muito contra esse Fortaleza, atuando sem o Nenê no meio de campo, e vai jogar também sem um jogador que é muito importante, tem sido muito importante para esse Fluminense. Então não vai jogar com o Nenê, vai jogar sem o Fred, que embora não esteja jogando tanta bola assim, com ele o esquema sempre é o 4-2-3-1, e não vai jogar também sem um outro jogador que para mim é muito importante, que é o Dodge. Então o que acontece? Será que ele vai colocar realmente esses dois volantes? Sim, provavelmente vai colocar esses dois volantes. É necessário que seja esse mesmo esquema. E aí pode entrar, tem vários jogadores que podem entrar no lugar do Dodge, e inclusive o Yuri. Mas acho que esse Fluminense, sim, ele perde muito hoje contra o Fortaleza, no sentido de não levar o jogador referência, não levar aqui lá na frente no ataque, não levar o Nenê, que é o jogador que constrói esse jogo, que consegue inclusive acelerar. Ele não tem muita rapidez, ele é lento, mas ele consegue acelerar o jogo através do passe, através dos passes mais longos, dos passes mais curtos. Então é um jogador indispensável para esse Fluminense, e dos seus dois volantes que tem feito com que o jogo funcione muito bem, um deles não vai jogar também, que é o Dodge. Então eu acho que esse Fluminense tem problemas hoje contra o Fortaleza. Por outro lado, a gente tem o Fortaleza que, na última partida que jogou, que foi contra o São Paulo, fez de novo um partidaço, uma partida muito boa, foi eliminado naquelas cobranças de pênaltis que chegaram quase a 1000 cobranças de cada time, e gerou uma angústia muito grande nos torcedores, né, torcedoras do Leão do PC. E depois disso, o Fortaleza ganha uma semana para descanso, né, e uma semana para treinamento. E, meus amigos, eu sempre falo isso. Técnicos brasileiros reclamam que não tem tempo para treinar. Quando eles têm tempo para treinamento, o que a gente vê depois em campo são equipes que não trazem nada de novo, absolutamente nada de novo. Então a gente percebe que no fundo essa história de que não temos tempo para treinar é muitas vezes uma desculpa dos técnicos brasileiros. Eles se apoiam muito nisso porque eles não conseguem apresentar nada de novo, nada de muito interessante. O Rogério não é assim, o Rogério está longe dessa lógica. Ele é um técnico diferente, é um técnico que a gente olha para a equipe do Fortaleza, a gente percebe o empoderamento dos jogadores, os jogadores atuando em outras posições, jogadores que em outras equipes talvez não estivessem jogando tanta bola como jogam no Fortaleza. Isso é por causa do técnico do Fortaleza, por causa do Rogério. Então, se o Fortaleza teve esse tempo para treinar, os seus jogadores ganharam descanso, que é muito importante por causa do desgaste que o Leão tem enfrentado ultimamente. E também o Rogério pode ter trabalhado melhor alguns jogadores. O Bergson vai para o banco, provavelmente deve entrar no jogo no segundo tempo. Estou muito a fim de ver esse jogador atuando pelo Fortaleza. É mais um jogador que eu acho que vai ser muito interessante, mais um jogador que já jogou no rival, que acho que no Fortaleza vai render muito bem. Estou muito curioso para ver como é que o Bergson vai entrar nessa equipe do Fortaleza. Vai ter a volta do Carlinhos, que é um jogador que eu gosto demais. Um jogador de perfil baixo aí, né? Que muita gente não dá importância para ele, mas eu gosto muito do Carlinhos. E o Fluminense vai se deparar hoje com... o Fluminense tem conseguido fazer ali os seus gols, tem conseguido bons resultados, mas vai se deparar hoje com a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Mas mais que isso, vai se deparar com o melhor sistema defensivo hoje no Campeonato Brasileiro e no futebol brasileiro. Não é só a defesa, é o sistema defensivo.
mesmo hoje jogando sem o Jackson, né, o Jackson não vai para campo, desculpa, sem o Paulão, né, no caso o Jackson vai atuar no lugar do Paulão, é um desfalque importante no Fortaleza, porque o zagueirão ali tá jogando muita bola, o Paulão tem realmente feito muita diferença para o Fortaleza, mas o mais importante para o Fortaleza não é a zaga em si, não são os zagueiros em si, não são os jogadores da primeira linha em si. O mais importante é o sistema defensivo. Ele funciona muito bem. E essa defesa do Fortaleza é tão boa assim, e é a menos vazada no Campeonato Brasileiro, também em função da qualidade do sistema defensivo do Leão do Pici. Então, em nome disso, né, por causa disso, por causa da eficiência do sistema defensivo, acho que o Paulão não vai fazer tanta falta assim para a equipe do Fortaleza. Acho que faria falta assim a ausência do Felipe Alves, e nada contra o Max, longe disso, é que o Felipe realmente faz muita diferença pelo jogo que ele oferece para o Fortaleza. O Max é um jogador que também sabe jogar com o pé, mas a eficiência do Felipe jogando com o pé é algo muito diferente, a qualidade é muito grande, e ele sim seria uma ausência, e felizmente vai estar presente, volta hoje para jogar no Fortaleza, no arco do Leão. Então vai ser muito difícil para o Fluminense esse jogo. É um jogo que eu digo sempre que o favorito se favorita dentro de campo, mas é um jogo que, desses adversários que o Fluminense enfrentou ultimamente, em função dos seus problemas hoje, em função do adversário que vai enfrentar, vai ser um dos mais difíceis, se não mais difícil, de todos os adversários que o Fluminense enfrentou nos últimos jogos. O Leão vai tentar jogar para vencer o Fluminense dentro de casa, com seu tradicional 4-2-4, mesmo jogando hoje com aquela trinca de volantes, com o Ronald atuando também no jogo de hoje. Mesmo assim, a gente sabe que o Ronald, no fim das contas, vai atuar mais... ele vai atuar por vários setores do campo, mas a gente vai ter, na maior parte do tempo, uma configuração de 4-4-2 no jogo do Leão do Pici contra o Fluminense. É isso. Na Arena Neoquímica em São Paulo, a gente vai ter uma equipe que ainda não se sabe direito qual é essa equipe do Mancini. O Mancini ainda faz muitos testes no comando do Timão. Ele ainda está conhecendo os jogadores. A gente percebe ali, em alguns momentos, parece, né, que há um desespero, inclusive, na tentativa de descobrir logo o que é cada jogador, o que cada jogador pode oferecer para a equipe. Ele tenta conhecer o jogador, experimenta os jogadores para decidir qual é a equipe que vai a campo. Eu acho que ele ainda está um pouco longe de encontrar a melhor equipe do Corinthians, e ele provavelmente sabe disso também. Já vi algumas críticas ao trabalho do Mancini, né, de oportunistas, de certa forma, porque chega a ser oportunismo, chega a ser muito mais que isso até, criticar severamente o trabalho do Mancini nesse começo. Claro, o torcedor tem o direito de criticar sempre, o torcedor tem o direito sempre de ter o entendimento correto das coisas, ou ter o entendimento completamente errado das coisas, porque o torcedor tem o direito de analisar também a partir do seu coração, a partir das suas emoções. Eu me refiro aos profissionais. Há profissionais que têm feito críticas ao trabalho do Mancini, e acho isso injusto pelo tempo que Mancini está no cargo. Poderia ter sido um técnico sul-americano, ou até europeu, já que hoje também europeus estão vindo para cá e não apenas sul-americanos. Sim, poderia ter sido. Para mim seria uma opção talvez melhor, mas a gente esbarra aí no conservadorismo do Sanches, que acha que o técnico brasileiro funciona muito bem, é muito bom e tudo mais e tal. Então, nesse caso, para buscar um técnico brasileiro naquele momento, se a gente olhasse para o campo, a gente via que o Mancini estava realmente fazendo a diferença no Atlético Goianiense. E era um técnico indicado. Acho que ele ainda pode conseguir fazer com que esse timão se levante um pouco. Do outro lado, a gente tem o Inter, que joga muita coisa hoje nessa partida, joga para manter a liderança, para ampliar a vantagem sobre os seus principais perseguidores, precisa realmente dessa vitória, porque se não acontecer, é muito provável que perca sim a ponta do Brasileirão, porque o Flamengo vai jogar contra o São Paulo com amplas chances de vencer a partida. O Tricolor vem de uma derrota na Argentina. O Tricolor é uma equipe realmente muito estranha, né, que às vezes faz aquilo que ninguém... Tricolor aqui da capital paulista, do Morumbi, faz aquilo que ninguém espera, consegue vencer jogos mais improváveis, consegue perder jogos também improváveis. Então, até por isso oferece um certo risco para o Mengão, mas acho que o Flamengo tem amplas condições de vencer esse jogo sim. E aí, se vencer, passa o Inter. No outro caso, o outro perseguidor, o Atlético Mineiro, vai ter um duelo difícil contra o Palmeiras, aqui em São Paulo. Esse Palmeiras é uma equipe que no último jogo foi muito bem, né? Fez um jogo muito bacana, mas é uma equipe que ainda tem muito do Luxemburgo ali no seu técnico Cebola, o técnico Cebola que está comandando o Verdão.
fez algumas modificações no esquema no último jogo, e o Palmeiras realmente se mostrou um futebol diferente, mas em linhas gerais ainda é muito aquela equipe do Luxemburgo. Acho que o Galo pode sim conseguir um empate ou uma vitória contra o Palmeiras. É um jogo sem favoritos. O Palmeiras pode vencer o jogo, o Galo pode vencer. Nesse caso, se o Galo vencer, ele também pode passar o Inter, caso o Inter não vença. Então é importante esse jogo para o Inter do Cudê. Acho que o Cudê, eu falava quando o Inter não estava conseguindo bons resultados, né, estava começando a cair na tabela, eu falava aqui que o Cudê é o técnico que é uma espécie de salvação para esse Inter. Eu vi ali uma crise chegando perto ali do Inter, se aproximando, e eu achava que o Cudê, naquele momento eu falava isso, era a salvação do Inter. Por causa da presença dele, eu via que o Inter poderia não cair ladeira abaixo, e falava inclusive para os torcedores que apoiassem o Cudê, porque o técnico argentino, de fato, poderia tirar o Inter daquela situação difícil, e isto começou a acontecer. São 7 partidas já sem derrota do Colorado, fez um jogaço contra o Flamengo, um jogo maravilhoso, em que as duas equipes jogaram muita bola. Então, acho que esse Inter vai ter um desafio muito grande contra a instabilidade corintiana. O Inter é mais time hoje, tem muita consistência no seu jogo, vai enfrentar uma equipe hoje que vai levar muito coração para dentro de campo. Hoje o Corinthians precisa se apegar realmente a isso, porque está faltando mesmo uma melhor condição tática, está faltando os jogadores conseguirem mostrar um pouco mais de futebol. Então o Inter tem condição de vencer o Timão. Essa partida é decisiva para a parte de cima da tabela, e é decisiva também para a parte de baixo da tabela, porque se o Corinthians perde, ele começa a ter um diálogo ali mais complicado com o Z4. E se o Inter vence, ele amplia sua vantagem sobre os seus perseguidores. Se perde, ele vai dar chance para esses dois perseguidores, no caso o Flamengo em especial, ultrapassar na tabela do Brasileirão. Então, muita expectativa para esses dois jogos, que vençam os melhores, tanto no Castelão quanto na Arena Neoquímica aqui em São Paulo. É isso. Muito obrigado pela gentileza de terem visto este vídeo até o final.